A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Ministério Plena Unção. E estamos finalizando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, a aula é a lição 17. Iremos aprender sobre servir ao nosso Deus com o nosso tudo. Tudo é tudo mesmo. Minha vida, meu tempo, meus talentos, minha finança, minha inteligência, minha vontade, meu coração, meu amor, meu corpo. Sim, tudo mesmo. O objetivo da nossa lição de hoje é entender que é impossível servir satisfatoriamente a dois senhores. Ela vem também propor com afinco, ou seja, com persistência, a servir integral e devidamente a Deus somente, e dedicar-se no dia a dia completamente a Deus. São esses os nossos três objetivos que vamos trabalhar na nossa lição. O nosso versículo-chave é exatamente o último versículo dessa passagem, onde diz: Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Discípulo aqui, ela vem da palavra do latim discípulos, que significa aluno ou aprendiz. A ideia de disciplina, ela aplica na exigência de se renunciar a tudo. E se você olha o contexto dessa passagem, nós vamos ver que Jesus, ele estava com uma multidão querendo ouvi-lo, né, querendo aprender, né? Só que ali, para você ser discípulo, você tem que ter uma disciplina, né? Você tem que renunciar a tudo. E foi exatamente esse o contexto que Jesus aplicou essa passagem, né? Onde ia com ele uma grande multidão. E ele começa a dizer, a Bíblia fala que ele se vira e volta ao encontro deles e começa a dizer: se qualquer um de vocês aqui não renunciar pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, esposo, esposa, e a vocês mesmos, não pode ser meu discípulo. Então Jesus estava sendo claro ali, ele estava sendo objetivo ali no que é ser discípulo de fato. Hoje essa palavra está muito deturbada, ela se perdeu esse valor. Mas discípulo aqui é essa ideia de renunciar a tudo, é abandonar tudo por uma causa. E essa era a proposta de Jesus com aquela multidão, onde ele disse no versículo 33, assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então é o momento de nós refletirmos. E eu quero aqui trazer uma passagem em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, e ela vai fazer uma alusão a uma história que eu quero trazer aqui para vocês. Em um cenário de guerra, um piloto toma uma decisão numa missão de guerra de conduzir o seu avião até uma área onde estava o inimigo. Só que em determinado momento, o indicador de gasolina sinalizou que ele estava no limite. Só havia combustível para voltar, retornar à base com segurança. Só que aquele piloto, ele tomou uma decisão que fez toda a diferença naquele cenário de guerra. E a decisão dele era o seguinte: eu continuo o combate, eu vou continuar nesse combate, porque ele estou convencido, ele se convenceu de que ele lutaria até alcançar a vitória para o seu país. Porque depois ele aterrissava no solo inimigo como vencedor. Ou ele morreria pela sua pátria. Ele não teria outra opção. A opção de retroceder, a opção de voltar para trás não era uma opção para ele. A opção que ele tinha era:
eu vou vencer e vou aterrissar em segurança no território do inimigo, vitorioso. Porém, se eu morrer, eu vou morrer por uma causa justa. Eu vou morrer pela minha pátria. Irmãos, a matéria que vamos estudar hoje, para concluir o cenário de estudo sobre a entrega total ao Senhor, leva-nos a responder se queremos fazer o mesmo no nosso relacionamento com Deus. No tópico 1, nós vamos ver alguns exemplos bíblicos de pessoas que serviram a Cristo, uns sem compromisso e outros totalmente compromissados. É por isso que o tema da nossa lição é tudo ou nada. Porque não tem como servir a dois senhores. Ou você há de agradar um e desagradar o outro. Então vamos ver aqui o exemplo de pessoas que tiveram a vida sem compromisso com Deus. O primeiro exemplo é Demas. A Bíblia fala em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, que Demas, infelizmente, amou mais o presente século e abandonou o lindo propósito de Deus. A Bíblia nos dá vários relatos que Demas, ele era um obreiro da casa de Deus, ao lado de Paulo. Só que os prazeres do mundo, os prazeres do presente século, o seduziu e ele abandonou a Deus. Isso é exemplo de que não tem como servir a dois senhores. E em algum momento, ele começou bem, servindo a Cristo. Só que ele foi iludido pelos prazeres deste século e abandonou a Deus. Porque no Evangelho de Cristo, servir a Ele ou é tudo ou é nada. Outro exemplo é o jovem rico. Ele estava apegado aos bens materiais. Balaão amou a iniquidade. Como profeta, e ouvindo o próprio Deus dizer para ele abençoar o povo de Israel, ele pega e começa a ensinar a Balaque como fazer com que o povo pecasse. Isso são exemplos de pessoas que entregaram nada a Deus, totalmente descompromissado do que é servir a Cristo de inteireza. Vamos também ver agora exemplo de pessoas comprometidas, que tinham uma vida compromissada em servir a Cristo. O nosso primeiro exemplo é Abraão. Abraão fez o que Deus quis. Ele saiu de um cenário onde era um cenário de tranquilidade e segurança da sua terra, para uma terra onde ele não sabia aonde Deus queria direcioná-lo. Mas ele foi por obediência e fez aquilo que Deus o pediu. Outro exemplo é a viúva, que deu tudo que tinha. E eu e você? Como estamos servindo a Cristo? Nós estamos entregando tudo ou estamos entregando nada? No tópico 2, vamos ver que não posso ficar em cima do muro. No Sermão do Monte, Jesus deixa claro a impossibilidade de estar bem com Deus e com o mundo. Não tem como, é impossível. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 24, vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores. E vivemos numa época em que as pessoas querem servir a Jesus, mas ainda querem praticar pecados e se envolver com os prazeres deste mundo. E a lição de hoje diz que é impossível isso acontecer, porque você não pode agradar e nem servir a dois senhores. A aplicação para nós hoje é refletirmos e pensarmos nessa pergunta. Posso responder com segurança de que lado do muro estou? O tópico 3 é entender as implicações da minha resposta. É isso mesmo. Responder ao desafio de Jesus para segui-lo sem compreender as consequências dessa resposta
Seria semelhante a colocar um vaso raro de porcelana chinesa nas mãos de uma criança de 2 anos. Já pensou? Não foi isso que aconteceu com o jovem rico? Foi isso. Na hora dele tomar a decisão de servir a Jesus, ele refletiu do que ele ia perder, do que ele ia ter que renunciar materialmente. Sabendo que ele tinha muito bem, ele se entristeceu e se retirou dali triste. Esse projeto requer uma mudança radical em nossa vida. Precisa nascer de novo, renunciar à velha natureza e permitir a formação de um novo homem que reflete a imagem do seu próprio filho. A aplicação é: tenho entendido a preciosidade do convite que Jesus me oferece? Já aceitei esse presente? O tópico 4: saber que não há tempo a perder. Olha que interessante em Salmo 95, 7. O salmista, num cântico, ele diz: Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais o coração. Essa palavra do Senhor tem um caráter de extrema urgência, é hoje. Então, se ouvir, não endureça o coração, abra o coração. Entenda que o caráter de urgência, sabe por quê? Eu tenho no mínimo duas razões para dizer para você por que é em caráter de urgência. A primeira é: viver com Jesus é desfrutar de uma presença em nós, aqui e agora, em toda circunstância. É prazeroso desfrutar dessa presença. Saber que Jesus vai estar com você em todos os momentos. Seja no momento que você tem abundância, ou seja no momento que você está em escassez. Seja no momento onde você tem tudo, onde você não tem nada materialmente. Quando você tem essa presença, a paz que excede todo o entendimento, ela guarda o teu coração e a tua mente em Cristo. Isso é suficiente para você ter uma vida em abundância. O segundo motivo, ou a segunda razão, é que não sabemos quando será o fim da nossa vida aqui no mundo. Temos que estar totalmente preparados. A aplicação desse tópico é: quero entregar de maneira consciente tudo que há em mim para ser controlado por Deus? Reconheço a obra do seu Filho na cruz em meu favor? E seu Espírito pode formar um caráter de Jesus em mim? Vale refletirmos nessa aplicação. O tópico 5 e o último, decidir tudo entregar, Jesus colocou claro, colocou em termos bem reais e práticos o que é ser verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Primeiro é Cristo em primeiro lugar em nosso relacionamento. Lucas, no capítulo 14, 26, nós vamos ver isso bem claro. É importante que Cristo seja o primeiro em nossa vida. Antes dos nossos entes queridos, esposa, esposo, filho, irmãos, pais, namorado, etc. Se alguém vir a mim e não aborrece seu pai, mãe, não pode ser meu discípulo. Jesus colocou em termos bem reais e práticos. Segundo é carregar nossa própria cruz. Sofrer em favor de outros que estão fora é importante. Importante ter simpatia. Isso faz parte de carregar a nossa cruz. Jesus dá esse exemplo, claro, quando ele chega próximo a Jerusalém e olha a cidade. A Bíblia diz que ele chorou, porque ele viu que estava por vir a uma cidade do qual recusou ele como Cristo. E a Bíblia diz que ele começa a dizer para a cidade o que estava por vir e chorou. Outro exemplo
que é sofrer em favor dos necessitados que estão dentro da igreja. Marta e Maria estavam chorando a perca do seu irmão. E Jesus chorou com ela. É um exemplo claro também de como Jesus servia a Deus com inteireza, de todo o seu ser, de toda a sua alma. E servir a Cristo, carregar nossa própria cruz, é se compadecer pelos necessitados. E Jesus nos deu exemplo disso. Terceiro ponto é renunciar tudo por Cristo. Qualquer um de vocês que não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus estava falando de uma entrega total a ele. Bens material, tesouro, talento, tempo, tudo. De fato, minha vida toda. Estamos chegando na nossa conclusão. E faça desse encerramento dessas lições que nos desafiamos a entregar tudo ao Senhor, um momento para renovar ou iniciar uma experiência de completa submissão a Ele. Seja como um corajoso piloto que nós iniciamos aqui a lição falando dele. Reavalie todas as áreas que estudamos nessa lição toda. E se comprometa a fazer o que foi proposto. Lembre-se do exemplo de Moisés, que por entender tudo que o Senhor representava, abandonou a glória passageira do poder, sucesso e fama para se dedicar completamente ao Senhor. Que nós viemos aprendermos com essa lição o que é entregar tudo ao nosso Deus. E quando não estamos dispostos a entregar tudo, temos que entender que nós estamos entregando nada. Não existe meio termo. Um discípulo de Cristo, ou ele entrega tudo, ou ele não entrega nada. Não tem como estar no meio, em cima do muro. Então, que eu e você venhamos compreender, refletir, e assim como o exemplo que trazemos aqui nesse dia, o nosso posicionamento a partir de então, que tem que ser um posicionamento de compromisso total, de entrega total ao nosso Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.